Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37, irmãos, é o texto que nos impressiona até os ossos. Sem trocadilhos, é claro. Nos conta desta passagem tão estranha, tão cheia de... Eu ia falar cheia de vida, mas nem tanto, né? Mas tão colorida, que nos faz imaginar esta cena à medida que lemos. Acompanhe comigo. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou em espírito, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor daqueles ossos. Eram muito numerosos, insepultados, estavam na superfície do vale, e parece que por muito tempo, debaixo do sol, que estavam tão secos. Então me perguntou Deus: filho do homem, esses ossos, por acaso, poderão reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, um barulho, um ruído, sons de ossos que se batiam, osso com osso, junta com junta, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não estavam vivos ainda, não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos todos exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó meu povo, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Uau! Vamos orar, irmãos. Pai querido,
Obrigado, Senhor, por visitar o cemitério de nossa condição, a necrópole, ó Deus, da nossa existência, o túmulo de nossa raça, e nos dá vida juntamente com Cristo. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, fomos vivificados juntamente com o teu Filho. Pela graça, somos salvos. Isso não vem de nós, é dom do Senhor, para que ninguém se glorie. Nós nos gloriamos em saber que o Senhor é Deus. Fala-nos, Senhor, restaura-nos para Ti. Em nome de Jesus, nós Te imploramos, fala ao nosso coração, inflama as nossas almas para o louvor de Tua glória somente. Amém. Queridos irmãos, a nação de Israel estava no cativeiro babilônico, porque não ouvira a instrução do Senhor, que enviou vários profetas, conclamando ao povo que se arrependesse, que mudasse de direção, mudasse de vida, mas eles estavam obstinados para desagradar a Deus. O mais grave pecado que fizera com aquela nação livre se tornasse uma nação escrava da Babilônia foi um pecado que aos nossos olhos nem parece assim tão grave. O pecado que a nação de Israel cometeu, que fez com que o Senhor se indignasse contra ela, que fez com que o Senhor enviasse vários profetas pedindo e ordenando que eles consertassem, foi simplesmente um pecado que aos nossos olhos nem parece assim tão grave. Diga para a gente qual foi o crime que cometeram para uma tão severa punição. Irmãos, quando você ler o livro das Crônicas e o livro dos Reis, você percebe que aquele povo se desviou do Senhor, fazendo para si falsos deuses. Aquele povo se desviou do Senhor, seguindo aos deuses dos pagãos, deuses estranhos. Aquele povo se desviou do Senhor, como diz o profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 13, 2 males cometeram este povo, de mim se afastaram e para si construíram cisternas que não retêm água. De mim se afastaram o manancial da vida e para si mesmo construiu cacimbas, reservatórios, cisternas rotas. Então, queridos, o pecado de prevaricar contra Deus, o pecado de adorar a Deus, enquanto também adorava falsos deuses, o pecado de ter o coração dividido entre as coisas de Deus e as coisas profanas, o pecado de não ter Deus como a principal referência da vida daquela nação, o pecado de desviar os olhos do trono de Deus para os mastros de Baal, o pecado de desviar os olhos das mãos de Deus para as mãos incandescentes de Moloque, o pecado de transviar-se do abraço sincero do Pai para as prostituições de Astarote, tudo fez com que se acendesse a ira de Deus contra a nação de Israel, que foi levada cativa, moribunda, envergonhada, ao cativeiro da Babilônia. E ali no cativeiro da Babilônia, a última lembrança que eles tinham
dos muros que foram destruídos, a nação está desprotegida. Do templo que foi arrasado, a nação está desconsolada. E dos pobres miseráveis que foram deixados na terra, sem que pudesse oferecer alguma resistência, ninguém poderá vir nos resgatar. Neste cenário de imensa dor e sentimento de fracasso, eles diziam constantemente que não havia esperança para eles. Versículo 11, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. É o sentimento de que é o fim e não há recomeço, de que chegou o tempo em que ninguém pode transformar estas lágrimas em algum significado. Eles estavam ressecados na alma, estavam com os seus corações empedernidos e bem sabiam o porquê. Quando, irmãos, observamos o texto, nós precisamos ter a principal consciência de que no mundo antigo, a punição mais terrível que se podia dar a uma pessoa era uma morte sem funeral, uma morte sem túmulo, uma morte sem lápide. Era o sinal de que a memória desta pessoa não pranteada, a memória desta pessoa sem um local de visitação, a memória dessa pessoa sem uma inscrição no seu túmulo, a memória dessa pessoa sem que o nome dela fosse revisitado, estava completamente apagada da história. Pessoas dignas de esquecimento, e esse tipo de morte estava reservado especialmente para um grupo de gente. Morte sem funeral, sem sepultura, sem lápide. Você encontra no texto um exército deixado para trás. Houve uma guerra, uma grande batalha, um confronto, espada contra espada, guerreiros contra guerreiros, e então os vencedores aniquilaram o exército de Israel, e a visão que temos agora é de que ninguém foi lá, depois de cessar a batalha, requerer os corpos para o mínimo da dignidade humana, um sepultamento honrado. Nenhum pai, nenhuma mãe, nenhuma irmã, ninguém. Eles começaram a apodrecer ali, sendo devorados por abutres e chacais, começaram ali mesmo os seus corpos serem desidratados, começaram ali mesmo a serem devorados pelos vermes dos cadáveres, e foram se tornando ossos e ossos. Ninguém deu falta deles, ninguém podia ajudá-los. Esta era uma morte reservada para uma situação. Preste bem atenção nisto. No mundo antigo, era uma questão de pacto entre guerras, nações hostis, que ao final você pudesse recolher os despojos. Talvez não, mas os corpos, sim. A exceção, tinha uma exceção em que o exército vencedor não deixava que os corpos fossem recolhidos. A exceção é quando o exército arruinado tinha quebrado um pacto. Entramos em guerra, especialmente porque você não foi fiel aos seus compromissos.
E então você e eu somos aniquilados, porque não fomos fiéis aos nossos compromissos. O exército vencedor diz assim: ninguém mexa nesses corpos, para que todos saibam o quão indignos eles são. É o contexto. Deus levou o profeta Ezequiel num campo de indignos, num vale de gente seca, que quando estava viva já estava seca na alma. Deus levou o profeta Ezequiel, irmãos, no meio do ranço de quem somos, de gente que não consegue ser fiel ao que acredita, de gente que tropeça aqui e acolá, de gente cheia de limitações e falhas, de gente que jamais conseguirá manter-se no pacto por suas próprias forças e pelo tamanho de suas unhas, não conseguirá se segurar, queridos. Eis o cenário, agora um cemitério ao céu aberto abriga todos aqueles que quebraram o pacto com Deus. Mas Deus não desiste de nós. Deus disciplina o filho que ama. Este texto, irmãos, é o texto escrito para nos falar que não importa até onde os nossos pecados nos levaram, o amor de Deus nos alcança lá. Este texto nos mostra que não importa o quão morto estejamos, o Espírito Santo nos vivifica. Levíticos 26:12 diz: andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Essa história ilustrava a situação do povo de Deus e nos conta que Deus não desiste do seu povo. O verso 1 e 2 saltam aos nossos olhos, porque foi o Senhor quem levou o profeta àquele cenário de dor para falar de restauração. E isso porque Deus nos ama. Ele nos busca nas nossas sequidões e nas nossas estiagens. O amor percorre o caminho da nossa indiferença. O amor de Deus caminha pelas trilhas que nós saímos, irmãos, em fuga. Para longe dele, ele nos busca através desses vales, para preencher gente vazia. O amor encurta as distâncias. O amor nos acha, irmãos, em nossa condição deplorável. Os versos 3 e 6 falam do poder da palavra de Deus para mudar a nossa história. Porei tendões em vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor, profetiza como te mando e verás. A palavra e a presença de Deus se confundem todas as vezes que ouvimos a palavra de Deus sendo lida. É o momento em que podemos tocar no sagrado e ser por Ele tocado, irmãos. A voz de Deus não está desassociada da presença dEle, como alguém que fala num aparelho reproduzindo um som artificial. Quando você ouve a voz do Senhor, você ouve a voz de alguém que está aqui conosco, o Emanuel. E a voz de Deus não somente é confundida com quem Ele é, mas manifesta a presença dEle. Deus estava na Babilônia buscando o seu povo. Deus não pegou o profeta e falou: vai que eu vou te esperar aqui, quando você for voltar, você fala para mim como é que está. Não,
Deus tomou o profeta e foi junto. O profeta já estava na Babilônia e Deus está em todos os lugares, mas em alguns lugares ele está em juízo. Mas para nós ele está como o pai pródigo do filho pródigo. O filho desperdiça todos os haveres e dons. O pai desperdiça ou investe ou usa cada centavo do seu amor para envolver aquele moribundo e trazê-lo de volta para a mesa do banquete. Porque, como diz o profeta Oséias, Deus nos despedaçou, mas é também Deus quem nos sarará. Ele fez a ferida, Ele é quem a ligará. Ah, queridos, a palavra de Deus é como uma espada sem cabo, que à medida que manuseamos ela, tentando atingir o outro, nós também saímos todo retalhado, cortado. Ah, queridos, este Deus que nos ama, que não desiste de nós, este Deus que vai ao encontro de nossas necessidades, é o Deus que nos restaura exatamente aquilo que já havia acabado. Não tem esperança mesmo, não tem jeito, porém o perdão de Deus constrói pontes indestrutíveis. Deus procura um povo disciplinado, um povo castigado por quebrar o pacto com Ele, vai no meio do cemitério encontrar com essa gente que é incapaz de se ajudar e que dos próprios lábios já havia confessado: estamos ressecados, não há esperança para nós. E Deus vai lá, irmãos, com o perdão dele, e usa a palavra para trazer vida onde não tem, sanidade onde não tem, abraço onde não tem, aperto de mão onde não existe. A comunhão com Deus, irmãos, é restaurada pelo próprio amor de Deus e aponta para uma igreja ressurgida dos mortos. Uau! Um exército incontável, um povo sobrenatural, que não tem medo de morrer, tem sangue nos olhos, só tem medo de morrer por coisas erradas, mas pelo amor a Cristo. E fala-nos de algo extraordinário, que esse povo estava deitado, quando Deus mandou o profeta dizer aquele monte de caco, eles viraram gente deitada no chão. Que cena horrorosa! Centenas de milhares, você podia perder a visão da distância daqueles corpos empilhados, como eles pareciam tão vivos, mas não tinham o Espírito. Então Deus falou: "Ei, fica de pé." Se levantou uma multidão. Que coisa linda! Parece o juízo final, o dia da ressurreição. Ah, meu irmão, que coisa extraordinária! Gente que já estava no pó da terra, agora poder andar de cabeça erguida, só o perdão de Deus faz. O remédio contra a ansiedade é bom, mas não faz isso. O psicólogo é gente fina, mas não faz isso. O pastor dá tapinha nas costas, mas não faz isso. Ganhar dinheiro ajuda, mas não faz isso. Ter saúde é 100%, mas fazer com que o homem tenha dignidade e possa andar de cabeça erguida tem a ver com o senso de perdão. Porque as consciências pesadas, irmãos, tombam as cabeças. Mas uma alma leve nos faz resplandecentes, nos faz... Onde nós paramos mesmo, irmãos? No primeiro versículo, vamos... Não, estou brincando. Essa manhã,
Eu não lembro se foi essa manhã ou se foi a manhã de ontem. Não tem tanto tempo assim para eu esquecer, mas eu esqueço. Eu lembro que enquanto eu meditava nesse texto, Deus falou assim no meu coração: existe o Vale dos Ossos Secos, mas existe também o Monte Calvário, o Monte da Caveira. Isso significa Calvário, caveira. E também no Monte da Caveira, muitos corpos eram deixados ali para serem decompostos a céu aberto. Era um lugar onde você encontrava pedaços de esqueletos constantemente deixados ali, porque os animais não conseguiam dar conta de tanta gente para devorar, e acabava deixando um pedaço ali e acolá. Ali, irmãos, é onde o pacto com Deus fora mais visivelmente quebrado. Porque no Calvário se punia os criminosos. Mas o meu coração é ainda pior do que o Calvário, porque lá se punia os criminosos, mas no meu coração se brotam os crimes. E lá no Monte Calvário, naquele lugar de um cemitério a céu aberto, não foi o profeta Ezequiel, foi o próprio Filho de Deus. Ele não apenas proferiu palavras de vida, mas ele fez algo impensável. Ele trocou a vida eterna que possuía, assumindo para si a nossa morte eterna. A vida eterna que possui, Ele nos deu. E a nossa caveirice, as nossas mazelas, os nossos maus cheiros do pecado, Ele tomou sobre si. Nós não ficamos de pé a partir da visão, irmãos, do Vale dos Ossos Secos, mas nós ficamos de pé a partir da visão do Monte dos Ossos Secos, onde Deus jamais nos abandonaria, onde Deus foi para nos buscar. Bem lá onde o pecado nos levou, o amor reparador de Deus nos alcançou lá. Bem ali naquele vale, naquele monturo de ossos secos, se ergueu uma cruz humilde. E aquele moribundo ao centro, fizeram uma chacota com ele, colocando-lhe uma capa de um soldado, dizendo: eis o rei dos judeus. Uma capa de um soldado. Mal sabiam eles que daqueles ombros se ergueria o maior exército que já marchou sobre a face da terra, de homens e mulheres tirados das catacumbas para mudarem este mundo. Homens e mulheres, irmãos, que ficaram de pé a partir do momento que foram encontrados por Jesus. Gente que já não sabia mais o que era viver, agora esbanja saúde espiritual. Gente que há muito tempo não tinha carne nem tendões para apertar a mão de alguém e restaurar os laços. Gente que viveu a vida inteira abandonando família, agora tem pés restaurados para voltar para casa. Gente que não tinha coração e vivia enganando as pessoas, agora tem algo que lateja no peito dele, que é capaz de fazê-lo ser um mensageiro da verdade. Gente, irmãos, que o mundo não é digno. Gente que havia quebrado o pacto, os filhos de Adão ressequidos, agora recendem o perfume da vitória, do bom perfume de Cristo. Nós estamos aqui, irmãos, ao final desse sermão, apelando ao seu coração e ao meu coração. Entregue-se a Cristo hoje mesmo e fique ciente de que o seu nome jamais será esquecido.
nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem qualquer outra criatura podem nos separar do amor de Deus. Porque se no vale dos ossos secos Deus restaurou a nação de Israel, no monte dos ossos secos Deus tem restaurado a cada um de nós até a volta consumadora de nosso Senhor. Cada homem e cada mulher que este mundo verá de pé e vivo foi porque uma cruz se levantou no coração daquela pessoa, mudando completamente a história dela. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O medo do ladrão era o medo de ter uma morte sem sepultura. Não se esqueça do meu nome. Não se esqueça de quem eu sou. Eu não queria morrer e ser apagado totalmente da história. E se você está em Cristo, meu irmão, se nós estamos em Cristo, jamais seremos apagados da história, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. É para você, é para mim. Gente que agora tem tendões e carne, alguns têm até uma gordurinha a mais, né, irmãos? Mas é gente que não somente parece que está viva, mas quando você se relaciona com ela, não é que ela está cheia do Espírito de Deus. Que Deus nos ajude a ouvir sempre a voz que nos tira do chão e nos coloca de pé, em nome de Jesus.